Tem que saber lidar, ó. É mansinha. Aí, ó. Tá com 3 dias que nasceu. Ó. É interessante que a vaca, quando ela tá pra dar bezerro, ela se esconde. Ficou 2 dias ela na mata, a gente procurando e não achava, ó. E hoje apareceu aí, ó. Apareceu com um bezerrinho aqui, ó. Olha que bonito. O senhor tá alimentando. Tá cheio de mosca. Oh. Não tem mais veneno na mata. Agora eu vou buscar o xerém. Só pode dar pouco.